Olá, meus amores! Chegamos mais uma vez ao nosso espaço muito especial aqui, feito com carinho para vocês. Vamos iniciar o nosso culto de hoje? Vamos louvar? Um dia Deus falou com um menino e lhe mostrou os sonhos que tinha para ele. José seria governador, livraria o Egito da morte e todo mundo veria o seu valor. José correu e foi contar a seu pai o que sonhou e como Deus lhe falou. As estrelas, a lua e o sol no céu eram todas submissas a ele. José agora era o homem do sonho de Deus. Deus também tem um sonho pra mim, um sonho de amor, de esperança sem fim. Deus me fez um vencedor sem igual, por isso eu sei, Deus também tem pra mim um sonho especial. Às vezes nós pensamos que Deus nos deixou e sem saber fugimos do seu amor. Ele nunca vai nos abandonar, nossa vida está em suas mãos. Moramos bem lá dentro do seu coração. Deus também tem um sonho pra mim, um sonho de amor, de esperança sem fim. Deus me fez um vencedor sem igual, por isso eu sei, Deus também tem pra mim um sonho especial. Deus também tem um sonho pra mim, um sonho de amor, de esperança sem fim. Deus me fez um vencedor sem igual, por isso eu sei, tem pra mim um sonho especial. Deus tem um sonho muito, muito especial para você. Que linda nessa música! Na verdade, ela é uma história cantada. E hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre esse personagem. Vou aproveitar a oportunidade que a nossa aula é de ensino religioso e vamos juntar o culto com a história de hoje, que nós iremos trabalhar na nossa aula. Então veja só, a história de hoje, quem tem essa Bíblia, ela se encontra na página 60. E quem não tem ela, para acompanhá-la, está em Gênesis 37. Então vamos conhecer? Ó, aqui eu quero que vocês observem um pouco este personagem aqui, ó. Tá vendo esse menino aqui com o seu pai? Sabe quem é ele? Esse daqui é José.
E sabe quem é o pai dele? Eu contei a história dele essa semana. Jacó. Jacó era pai de José. E aqui, ó, ele está aqui todo feliz da vida porque ele ganhou um presente do seu pai. Uma linda capa. Mas vamos conhecer um pouco essa história? Veja só. Depois que José nasceu, seu pai começou a gostar muito mais dele do que dos outros irmãos. Então veja só, já começou novamente a história por aí não agradando muito. Lembra que eu falei para vocês semana passada que os pais não podem fazer escolha entre um filho ser mais querido do que o outro. Certo que José dava melhores motivos, cativava muito mais do que os seus outros irmãos, mas isso não significava de que seu pai deveria fazer preferência. Na minha humilde opinião, Jacó, por experiência própria, viu que isso não dava certo, mas infelizmente os erros continuaram. Então vamos continuar aqui com a história. Aqui conta que Jacó, ele tinha 12 filhos, 12. E José era um já dos caçulas. Era José e seu irmão Benjamim. E ali diz que José, ele sempre era muito atencioso com o pai, muito obediente. E ali isso irritava os seus outros irmãos, porque o seu pai sempre, de certa forma, cativava mais ele do que os demais. E ali José tentava, de certa forma, também ser um filho obediente para suprir o que os seus irmãos não eram. Então veja só, certo dia o seu pai lhe deu de presente uma capa, uma túnica colorida. Naquela época, quem recebia um presente como esse eram os príncipes. E aquela família era uma família de pastores. Eles viviam tirar o seu sustento dos rebanhos. Então não fazia muito sentido José ir trabalhar com esse presente. Mas o seu pai, de certa forma, com esse presente, gostaria de expressar que José não precisava trabalhar como seus outros irmãos. Então era como que ele quisesse que José assumisse como que fosse a gerência da família. E assim José, de certa forma, irritava os seus irmãos e de certa forma também causava ciúmes. Então, ó, certo dia, os irmãos de José foram pastorear os animais, o rebanho, longe de casa. E eles demoraram a retornar. E o seu pai, preocupado, mandou José ir até eles. E ali, ó, José pegou alguns mantimentos para a viagem, que eles estavam muito longe, vestiu a sua capa, como sempre ele usava, e foi à procura. E José caminhou e não achou seus irmãos. Até que, de repente, os encontrou muito longe. E quando seus irmãos o avistaram, eles estavam com o coração com muito ódio, com muita raiva. Olha, lá vem o sonhador. Sabe por que ele estava falando? Lá vem o sonhador? É porque José tinha tido alguns sonhos reveladores. E José decidiu contar aos seus pais e juntamente aos seus irmãos. Quer saber algum desses sonhos? Ele teve dois em especial. Um dos sonhos que José estava ali dormindo e de repente sonhou foi que o sol, a lua e as estrelas, todos eles o adoravam. E ali, ó, seu pai não compreendeu, seus irmãos também não. Até eles podem dizer: oxe, você quer dizer que nós devemos também te adorar? Nós devemos dar reverência a você? Outro sonho que ele teve foi que ele estava no campo com os feixes de trigo e todos os feixes inclinavam-se perante o dele. Eles não sabiam, mas Deus, ele estava realmente querendo adverti-lo de que ele tinha grandes planos para a vida de José. Mas seus irmãos e até mesmo seu pai repreendeu, porque de onde já se viu? Seu pai não queria de hipótese nenhuma também servir a um filho. Nem José compreendeu, mas isso aí aumentou ainda mais a raiva e o ódio dos irmãos. A tal ponto, sabe o quê? Quando os irmãos avistaram José, quando estava lá à procura deles, eles: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e acabar com tudo isso. E ali, ó, entre eles tinha um irmão: não podemos fazer, ele é nosso sangue, ele é nosso irmão, não podemos fazer isso com ele não. Aí outro disse: sabe uma coisa, vamos pegar ele e jogar ali no poço.
Depois ele decide o que fazer com eles. Foi lá, pegou José, tirou a capa e jogou dentro de um poço. Imagina o desespero de José, dizendo: meus irmãos, não façam nada comigo, eu só vim saber como vocês estão. Mas os irmãos queriam conversa? Não, não queriam mesmo. Até que, de repente, ali eles estavam dialogando e decidindo o que iam fazer com ele, quando eles avistaram lá longe uma caravana que comprava escravos e vendia lá no Egito. E eles decidiram: olha, que tal nós ganharmos um dinheiro com o nosso irmão? Nem matamos ele e ele vai embora de vez de nossas vidas. E isso eles decidiram. Venderam José para uma caravana, para ele ir lá para o Egito. Pegaram a túnica de José, mataram um cordeiro, melaram de sangue, sujaram de sangue, para levar e entregar ao pai, para dizer que tinha encontrado isso. E o pai ali, ó, não sabia o que tinha de fato acontecido com o seu filho. E José, muito triste, lá foi embora morar no Egito, sabe como? Como um escravo. Quando os seus irmãos entregaram a túnica e disseram: eu acho, pai, que isso aqui é do teu filho, nós encontramos. O pai, quando viu, realmente reconheceu que era de José, mas ele não sabia o que tinha acontecido. Ai, nem em sonho ele imaginava que os seus outros filhos estavam por trás de tudo isso. E ali, ó, Jacó chorou muito, muito mesmo pelo seu filho. E ali os seus irmãos estavam também tristes, tentaram fazer de tudo com que seu pai se acalmasse. Seu pai não se acalmava. Eles chegaram até se arrepender, mas entre eles fizeram um combinado que não podiam contar o que tinham feito. E ali, ó, a história de José estava só começando. José foi para o Egito como escravo. E José sofreu muito, mas Deus tinha grandes planos na vida desse nosso personagem. Sabe por quê? Porque José, mesmo estando em momentos tão difíceis, do fundo do poço, igual nós estamos vendo aqui, mas Deus tinha planos e colocaram lá no palácio perante todos. Mas Deus tinha planos incríveis para eles, coisa que ele não conseguia entender. E seus irmãos tiveram que conviver com esse karma, com essa culpa durante muitos anos da sua vida. Então, com isso, nós temos que aprender muitas coisas. A primeira é que o ciúmes não vale a pena. O ciúmes, ó, só causa tristeza, ódio, rancor, sentimentos ruins. Outra coisa, a inveja não é boa. Certo que o seu pai, aqui Jacó, não fez o que era certo, mas seus irmãos também não tinham motivos de fazer isso, a ponto de renegar o seu próprio sangue, que era o seu irmão, por ciúmes. Não vale a pena. Então, meus queridos, vamos nesse momento agora orar para Deus e em seguida irei explicar para vocês as atividades. Vamos lá? Oremos. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu imenso amor e cuidado para com cada um de nós. Te pedimos que o Senhor cultive em nossos corações sentimentos bons, nada que nos deixe triste, ou que faça de nós, ó Deus, pessoas que não reconheçamos no outro como seus semelhantes aqui nessa terra. Então, ó Deus, perdoa os nossos pecados, pois eles nos afastam de Ti, e renova a nossa fé em Ti, ó Pai. É o que nós te oramos por Jesus. Amém. E agora, queridos, agora nós iremos ver a nossa atividade de hoje. Então, veja, para a nossa atividade, essa daqui, eu quero que vocês abram o livro de vocês. Na página 81, vocês vão tirá-la, ela é um anexo. E nesse aqui está o encontro, sabe de quem? De Jacó e de Esaú. Essa atividade foi uma atividade que faltou na semana passada. Nós iremos realizar ela hoje. Vocês irão pintar essa cena e irão dobrar aqui, é onde tem esse pontilhado, para que Esaú e Jacó deem as mãos, em vez de estarem com as espadas. Então, ó, vocês vão pintar, vão fazer essa dobradura aqui e colar no caderno de vocês de ensino religioso. Então, depois dessa atividade,
nós iremos para a nossa página do livro, página 16 e 17, que é o que nós iremos realizar. Aqui diz o seguinte: José era um bom menino, obediente e trabalhador. Seu pai o amava muito, por isso lhe deu uma linda túnica, mas esse presente causou muitos problemas. Acabamos de ouvir a história que eu contei para vocês. Aqui, na atividade número 1, pede para você deixar a túnica bem bonita usando cola colorida. Só que como vocês não têm à disposição de vocês cola colorida, vocês irão usar lápis e pintar mesmo. Deixe essa túnica bem colorida, com lápis de colorir. E aí você vai responder: como será que José se sentiu ao receber esse presente? Eu contei para vocês. Ele gostou? Gostou muito, não foi? Como você imagina que os irmãos de José se sentiram? Como é que eles se sentiram? Também contei para vocês. O que você pensa a respeito da atitude do pai de José? Ele agiu corretamente em dar esse presente para ele e não para os outros filhos? Pois é, pensa um pouquinho aí e responde. E aqui, desenhe um dos sonhos de José. Eu contei dois para vocês. Um do sol, a lua, as estrelas que ficavam ali o adorando, e o outro os feixes lá. Escolhe um deles e desenha. E por fim, você vai até a página 83, aqui no meu anexo. 83, aqui ó, também tira. Aqui é um quebra-cabeça. E vocês irão montar esse quebra-cabeça aqui ó. Monte, cola abaixo, quebra-cabeça da página 83. Observe o que os irmãos de José fizeram com ele. Então, esse quebra-cabeça aqui é onde os irmãos de José o jogaram dentro de um poço. Então, essa é a atividade. Então, e a nossa oração hoje tem que ser: querido Jesus, não deixe que a inveja more no meu coração. Que lindo, né? Então, que esse venha a ser o seu desejo e o meu desejo. Que nós possamos deixar Deus morar dentro do nosso coração. Então, queridos, durante essa semana nós não teremos mais aula de ensino religioso. Então, vocês têm essa semana inteira para vocês realizarem essa atividade. Mas se der para você realizar hoje, faça, para a gente não estar acumulando atividades. Então, ó, um beijinho. Tchau, tchau.